O enigma de Stonehenge, propósito e construção. Imagine um lugar que já existe há mais de 4.000 anos, envolto em mistério e intriga, atraindo pessoas de todo o mundo com suas imponentes pedras erguidas em um campo solitário. Esse lugar é Stonehenge, um dos monumentos pré-históricos mais icônicos e enigmáticos do mundo. Localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, Stonehenge é um círculo de pedras enormes, dispostas de maneira tão precisa que desafia a lógica de como foram colocadas lá com a tecnologia da época. O mistério de Stonehenge não está apenas em sua construção, mas também em seu propósito. Hoje, vamos explorar as diversas teorias sobre como e por que Stonehenge foi construído, tentando decifrar os segredos que estas pedras milenares ainda guardam. Como Stonehenge foi construído? Desafios da logística antiga. A primeira pergunta que surge quando falamos de Stonehenge é: como essas enormes pedras, algumas pesando até 25 toneladas, foram transportadas e erguidas por povos antigos sem o uso de máquinas modernas? As pedras maiores, conhecidas como sarsens, são de arenito local, enquanto as pedras menores, chamadas de bluestones, vieram das montanhas Preseli, no país de Gales, a mais de 240 quilômetros de distância. Teorias sugerem que os construtores usaram troncos de árvores como rolos, e talvez barcas, para transportar as pedras através de rios e terrenos acidentados. Além disso, acredita-se que a ereção das pedras envolvia o uso de rampas de terra e cordas para posicioná-las verticalmente. Este processo monumental teria exigido um esforço comunitário massivo, com centenas de pessoas trabalhando em sincronia, indicando um nível surpreendente de organização e engenharia para a época. O propósito de Stonehenge: observatório astronômico ou lugar de culto? O propósito de Stonehenge é um dos aspectos mais debatidos e misteriosos do monumento. Uma teoria popular sugere que Stonehenge foi construído como um observatório astronômico, alinhado com eventos solares e lunares. Por exemplo, durante o solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre a pedra principal, criando um espetáculo de luz que impressiona até hoje. Isso sugere que os construtores de Stonehenge tinham conhecimento avançado de astronomia e poderiam usar o monumento para prever as estações, essencial para a agricultura e a sobrevivência. Outra teoria aponta Stonehenge como um local de culto religioso ou espiritual. Evidências arqueológicas indicam que o local pode ter sido usado para rituais, sacrifícios e enterros, especialmente considerando a descoberta de restos humanos na área. Essas práticas podem ter sido realizadas para honrar ancestrais, deuses ou até mesmo para marcar eventos importantes da comunidade. Stonehenge e a conexão com culturas antigas. A construção de Stonehenge coincide com o surgimento de uma nova cultura na Grã-Bretanha, conhecida como a cultura do sino. Essa cultura trouxe novas práticas de enterro e possivelmente introduziu inovações tecnológicas e sociais que influenciaram a construção de monumentos megalíticos. Alguns estudiosos acreditam que Stonehenge pode ter servido como um símbolo de poder e identidade para essa cultura emergente, unindo comunidades através da construção e do uso ritualístico do monumento. Além disso, a orientação de Stonehenge em relação a outros monumentos pré-históricos na região sugere uma conexão mais ampla com redes de comunicação e comércio na Europa pré-histórica. Essa interconexão cultural e comercial pode ter ajudado a disseminar técnicas de construção e ideias religiosas, contribuindo para a criação de Stonehenge como um centro de atividades sociais e religiosas. As teorias modernas e descobertas recentes. Com o avanço da tecnologia, novas descobertas sobre Stonehenge continuam a surgir, trazendo mais peças para o quebra-cabeça. Técnicas modernas de arqueologia, como o uso de radares de penetração no solo e escaneamento a laser, revelaram estruturas ocultas ao redor de Stonehenge, indicando que o monumento fazia parte de um complexo muito maior. Essas descobertas sugerem que Stonehenge era apenas uma parte de um vasto cenário de atividades rituais e cerimoniais, conectando diferentes locais através de avenidas e caminhos. Além disso, a análise de restos mortais encontrados em Stonehenge revelou que pessoas de diferentes partes das Ilhas Britânicas e até da Europa continental estavam envolvidas na construção e uso do monumento. Isso reforça a ideia de que Stonehenge tinha uma importância além do local, atraindo visitantes de longe para participar de rituais e festividades. Stonehenge, um monumento de mistérios eterna. Apesar das inúmeras pesquisas e descobertas, Stonehenge ainda guarda muitos segredos. Seu verdadeiro propósito pode nunca ser totalmente conhecido, mas continua a inspirar fascínio e admiração. Stonehenge é um testemunho da engenhosidade e espiritualidade dos povos antigos, um monumento que transcende o tempo e nos conecta com nossos antepassados de uma maneira profunda e misteriosa. Cada pedra erguida, cada alinhamento com o sol, conta uma história de dedicação, crença e mistério. Enquanto continuamos a estudar e a tentar entender Stonehenge, uma coisa é certa:
sua presença majestosa na planície de Salisbury continuará a inspirar gerações futuras a explorar o passado e a buscar respostas para os grandes mistérios da humanidade. Stonehenge e o fascínio da mente moderna. O fascínio por Stonehenge não se limita apenas aos arqueólogos e historiadores. Ao longo dos anos, o monumento tornou-se uma fonte de inspiração para artistas, escritores e até teóricos da conspiração. Desde o movimento romântico do século XIX, Stonehenge tem sido retratado em pinturas, poemas e literatura como um símbolo do passado misterioso da humanidade, representando tanto o poder da natureza quanto o engenho humano. Além disso, o local atrai visitantes de todas as partes do mundo, especialmente durante o solstício de verão, quando milhares de pessoas se reúnem para testemunhar o nascer do sol sobre a pedra principal, recriando rituais antigos e celebrando a conexão entre o homem e o cosmos. Teorias alternativas e conspirações sobre Stonehenge. Com a falta de registros históricos claros sobre a construção de Stonehenge, o local se tornou terreno fértil para teorias alternativas e conspirações. Alguns acreditam que Stonehenge foi construído com a ajuda de extraterrestres, apontando para a precisão do alinhamento das pedras e a complexidade da engenharia envolvida. Outros sugerem que o monumento era um portal para outras dimensões ou um local de contato com civilizações antigas e avançadas. Essas teorias, embora muitas vezes desacreditadas pelos cientistas, capturam a imaginação popular e continuam a alimentar o mistério em torno de Stonehenge, destacando o desejo humano de buscar explicações para o inexplicável. A preservação e o futuro de Stonehenge. Com milhões de visitantes anuais, a preservação de Stonehenge é um desafio constante. Autoridades de conservação trabalham arduamente para proteger o monumento da erosão e do desgaste causado pelo turismo. Projetos de restauração têm sido implementados ao longo dos anos para garantir que as pedras permaneçam em pé e que o legado de Stonehenge continue para gerações futuras. Além disso, novas tecnologias estão sendo usadas para monitorar as condições das pedras e do solo ao redor, ajudando a identificar e mitigar danos potenciais. Esses esforços de preservação não apenas protegem Stonehenge fisicamente, mas também garantem que ele continue a ser um símbolo de mistério, inspiração e conhecimento antigo. Stonehenge é mais do que um simples círculo de pedras. É um enigma que desafia o entendimento humano e um testemunho duradouro da engenhosidade e crenças dos nossos antepassados. Cada descoberta arqueológica traz novas perguntas e teorias, mantendo o monumento no centro do debate acadêmico e da imaginação popular. Talvez nunca saibamos ao certo por que Stonehenge foi construído, mas seu impacto no pensamento humano é inegável. Ele nos lembra de nossa curiosidade intrínseca, do desejo de explorar e entender nosso mundo, e de nossa busca constante por conexão com os mistérios do passado e do cosmos. Enquanto as pedras de Stonehenge permanecerem em pé, continuarão a inspirar admiração e mistério, como um dos grandes monumentos da história humana. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!